Como é que tá o Arthur, Jorge? Oi? O Arthur? O Arthur tá lindo. Gente, estamos entrando, então, no ar, né, no Face, para fazer mais uma transmissão, então, do nosso projeto de extensão, né, que eu e o Chico, aí, mais um grupo de pessoas, pensou, que é para deixar registrado, né, e ouvir na voz dos servidores, tanto que estão ainda hoje trabalhando, quanto aqueles que estão já aposentados, as histórias de vida de algumas pessoas e como elas se entrelaçam, né, com a nossa instituição. Sejam pessoas que estão trabalhando agora, quando nós fomos IFSUM, sejam pessoas que trabalharam no tempo do Cefet, ou da Escola Técnica Federal de Pelotas, ou na própria ETP. Né? Então, nós temos pessoas, né, que trabalharam, estiveram conosco em todos esses períodos. Então, esse é um projeto que deverá perdurar pelo menos por um ano. Então, muitas pessoas estarão conosco. E na noite de hoje nós vamos ter 2 professores, né, que são da área da Educação Física do Campus Pelotas, que é a Fabiana Montiel e o Jorge Otti, casualmente meu irmão. Então, nós vamos começar dando uma boa noite, né? Cada um aqui vai dar uma boa noite para vocês, para a gente começar a fazer a nossa entrevista. E quem quiser participar ou mandar alguma pergunta, pode colocar aí para a gente também. Fábio, quer dar uma boa noite para nós? Pode ser. Uma boa noite. Bom estar aqui, estar entre colegas e amigos, né? Espero que a gente tenha aí uma boa conversa, bem descontraída. Acredito que temos muitas coisas para compartilhar. Jorge? Boa noite, Janete, boa noite, Fábio, boa noite, Chico. Boa noite a todos aqueles que, porventura, estão nos prestigiando ou venham nos prestigiar mais tarde. Aí esperamos, como a Fábio disse, que a conversa flua com muito humor e muita curiosidade, enfim, tudo que tem direito. Vamos embora. Uma boa noite à Janete, aí, ao Jorge e à Fabiane, né? Esse projeto aí, ele foi pensado pela Janete, né? E ela me convidou para fazer parte, aí eu estou auxiliando, né? Eu acho que é muito interessante para a gente, né? Fazendo essa conversa com os colegas aí, e colocando isso para que todos saibam, né? Das nossas trajetórias aí, né? Da nossa história de vida na instituição, né? E mesmo fora dela aí. Então, boa noite a todos aí que estejam nos vendo aí. Então nossa conversa ela vai ser um pouco com a Fábio, um pouco com o Jorge, o Chico, e com mais algumas opiniões, né, ou participações de pessoas que vierem a contribuir através das mensagens, né, que vão nos colocando. Então, nós vamos começar pela Fábio. Então, a Fábio é professora de Educação Física. Então, mais assim, para se apresentar, quem é a Fábio, né? De onde ela veio, como é que ela se constitui, como é que é a sua formação familiar. Então, o que tu tem para nos dizer, Fábio? Então, vamos lá, né? Começo contando que eu sou carioca, que eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe. Eu sou nascida em Três Rios, uma cidade do interior do Rio. Meus pais viveram lá por 6 anos aproximadamente. Nesse período aí eu nasci. E aí vim para Pelotas com os meus 2 aninhos. Mas eu sou pelotense de criação, né? Mas nascida em Três Rios. E depois disso, né? Aqui fiquei, tive um tempo que moramos na zona rural de Pelotas também, que foi uma experiência bem boa, bem diferente, né? Ter essa experiência de passar pela zona rural, estudar na zona rural. E depois, de lá para cá, eu comecei a minha alfabetização na zona rural de Pelotas, estudei em diversos colégios, passei pelo Cecília Meirelles, Cassiano,
estudei na escola São Vicente, no Assis Brasil, e eu fiz a minha formação no magistério, né? No curso, me formei professora do primário, né? Como se diz, naquela época, em 2000, e depois ingressei na Faculdade de Educação Física pela Federal de Pelotas. Fiz a minha graduação junto, trabalhando sempre, projeto de pesquisa, projeto de extensão, tudo de forma conjunta. E logo em seguida que eu me formo, eu venho a fazer concurso para professora substituta do Campus Pelotas, na época Cefet, na verdade, né? Aí eu faço concurso para professora substituta em julho de 2006, e aí fico em primeiro lugar para assumir uma vaga que o Jorge estava deixando, e fico lá durante 2 anos como professora substituta da área de educação física. Depois disso, acaba o meu contrato, né, no período que eu estava ainda, 2008, ainda trabalhando como professora substituta, eu ingresso no mestrado também na Faculdade de Educação Física da Federal, concluo meu mestrado, venho a trabalhar num projeto com jovens, um terceiro setor, com a OCIP de São Paulo, Instituto Esporte e Educação, que tinha um núcleo jovem de esporte, que trabalhava aqui em Pelotas, né? E aí atuei com esse jovem, né? E uma das turmas que nós tínhamos, ela acontecia as aulas aconteciam no Campus Pelotas, no IFSU. Então a gente tinha essa parceria do Instituto Esporte e Educação e o IFE, né? E eu fiquei, então, trabalhando lá no IFE ainda, como eu digo. Então, e em 2011, eu faço concurso em 2010, e 2011 eu venho ingressar como professora efetiva da instituição. Então, eu sempre mexo, que eu estou lá desde 2006, né, que foi quando eu ingressei como professora substituta. Mesmo depois do meu contrato, quando acabou, eu segui acompanhando, porque durante esse período de substituta eu trabalhei com treinamento de basquete, e aí eu segui acompanhando o pessoal até o final de 2008. Então meu contrato acabou em agosto de 2008, mas a gente seguiu, porque a gente foi até a final do Jergues, então eu segui com o pessoal até lá o final de novembro, acompanhando e participando dos campeonatos. Então parece que eu tô lá desde 2006, assim. Então é uma história que se começa, né, nesse período aí e segue até hoje lá. Então somos 4 que não somos de Pelotas aí, que eu sou do Rio Grande, eu não nasci aqui, eu vim para cá com 9 anos, né? Estou aqui desde 68, de dezembro de 68, né? Então agora o Jorge poderia estar nos contando um pouco da história de vida dele, da trajetória dele, né? Até hoje aí. Ter sido uma coisa muito importante. Em 2015 eu sou mãe, né, do Breno, fato muito importante da minha vida aí também. Então, Jorge, conta um pouquinho aí da tua vida pra gente aí, né, da tua trajetória aí, das tuas memórias do Sul. Ok, memórias do IFSU e Cefet, Escola Técnica, e aí vai, né? A Fábio fez uma menção que 2006 para ela parece que foi lá atrás, né? E eu e a Janete temos uma história aí de escola técnica desde 78, pouquinho antes, né? Mas, enfim, como o Chico falou, parece que eu não sabia do Chico, e também não sabia essa curiosidade tua, Fábio, que tu não tinha nascido, não era de Pelotas. Fiquei sabendo agora. Então, somos todos não pelotenses de nascimento, né? Porque eu e a Janete nascemos no interior de Bagé, se é que para muitos isso é possível, mas é verdade. É um lugar que, na verdade, a gente tem muitas lembranças e mesmo sendo assim remota, parece que interior de Bagé, o nome do lugar Colônia Salvador Jardim, que foi formada lá, uma colônia por um proprietário de uma grande área, e fez tipo uma reforma agrária, e alguns colonos tiveram
partes de terra lá, e uma dessas partes, dessas 43 hectares, né, o pai nos criou e nos deu condição para que dali a gente seguisse a vida. Bom, então isso lá em 63, né? A gente já nasceu lá, passamos a parte toda até a adolescência ainda lá no interior. A Janete veio meio ano antes do que eu para Pelotas, porque ela tem essa característica, ela sempre gosta de ir primeiro, né? Então, são coisas que quem conhece a nossa realidade aí sabe do que eu estou falando. E aí eu fiquei meio ano em Bagé, depois acabei vindo para Pelotas. Mas só contar uma particularidade lá do interior ainda, que é uma coisa que a minha vida foi muito em função do esporte como um todo, mais especificamente como basquete, que foi que sempre me deu as maiores alegrias e norteou praticamente a minha vida. Sempre foi. E lá no interior ainda, no ensino médio, a primeira vez que eu tive, meus alunos já sabem disso, né? Já ouviram essa história mais uma vez. A gente teve uma professora que nos oportunizou jogar uma partida de basquete num salão de festa, num salão de baile. Ela colocou uma cadeira daquelas de palha invertida de um lado do salão e uma outra cadeira invertida do outro lado do salão. E com uma bola de futebol, ela deu as regras básicas e nós jogávamos uns contra os outros, e quem acertasse lá na cadeira invertida, né, a bola parava ali em cima. Poucas vezes a gente conseguiu fazer isso, obviamente, e quando fazia ainda tinha que subir lá por trás, no palco, lá em cima, para tirar a bola para seguir o jogo. Mas aquilo foi a primeira experiência que eu tive de basquete e eu nunca esqueço. Eu lembro até hoje onde era o salão, os lados que a gente jogava, enfim, porque aquilo marcou bastante. E depois acabou influenciando para seguir a profissão. Enfim, aí em 78 nós íamos para Pelotas estudar na escola técnica. Me caçaram no corredor, o professor de educação física, o Mário Azevedo, né? Aqueles assim, ó, vem que tu vai jogar basquete com a gente não sabia nem falar direito, né? Muito menos dizer não, então acabamos indo. Tivemos uma carreira no basquete e naquela época a gente treinava muito, não tinha esses prazeres que tem hoje, jogos eletrônicos, então a nossa vida, o prazer era fazer aquele esporte. E com muita vontade, a gente fazia com muito sacrifício, se levantava de manhã, a gente corria até a ponte de Rio Grande para ter uma boa condição física, quase todos os dias, treinávamos aos sábados, quando tinha oportunidade a gente também não tinha, sempre com fôlego para jogar uma partida inteira, se precisasse. Mas, assim, ó, foi voltado do basquete. Aí, depois daquilo, eu tive que partir para outras oportunidades, porque a gente tinha que trabalhar, tinha que ganhar a vida, e comecei a trabalhar. Tive um ano que eu trabalhei numa empresa uma concreteira, Concreto Schumann, no Fragato, porque acabei fazendo o curso de edificações, desculpa, que é o melhor curso aí no Grife até hoje, né? Os outros colegas da outras áreas que me desculpem. Enfim, aí depois daquele um ano, acabei indo para a Telefônica, que tinha em Pelotas, trabalhei alguns anos ali, mas sempre com aquele objetivo de fazer a faculdade. Tanto que eu abri mão do emprego, que era considerado bom, porque não quiseram trocar meu horário, eu saí daquele emprego para fazer a faculdade, e dali, depois, mesmo com a faculdade ainda realizada, tive que ficar 10 anos com um negócio por conta própria, que foi uma padaria, que nos desgastou bastante, mas também não tenho... são memórias boas também, a gente aprendeu muito com aquilo, né? E aí, lá aos 43, 44 do segundo tempo, surgiu uma oportunidade de trabalhar no Cefet. Aí também ingressei um período antes como substituto, saiu um concurso prefetivo para Charcadas, e aí dali começou a nossa vida nômade, para lá e para cá. Trabalhei aí depois, consegui voltar para Pelotas, né? Aí fiz mestrado, durante os estudos do mestrado, consegui retornar para Pelotas, e aí foi uma realização, né? Ser técnico das equipes de basquete, na verdade, já quando substituto, já tinha tido essa oportunidade, mas depois como efetivo, novamente, e foi, assim, muitas realizações, muitas amizades. Eu imagino que alguns alunos estejam tendo a oportunidade de ver a gente, infelizmente a gente não está vendo, né? Mas eu disse para a Janete, eu imagino que queria estar imaginando aquelas mãozinhas subindo aqui, os coraçãozinhos, as carinhas, né? Que a gente vê
quando a gente faz assim, está assistindo uma live, imagino que algumas deles esteja acontecendo. E, como a Fábio disse, já desde o período de substituto a gente se conhece, depois acabamos sendo colega e trabalhando juntos. Fizemos uma grande parceria, né? A Fábio me ajudou muito, porque em algumas competições necessitava de ter uma presença feminina e a Fábio nunca se negou, sempre fomos juntos. Aliás, em condições, até quando eu estava grávida do Breno, a gente foi a Carazinho numa viagem assim de 8 horas. Então, a gente sabe, quem conhece, temos uma guerreira aí junto com a gente. Colchonete barriguda. É verdade, mas eu sempre te agradeço por isso, né? Então, aí agora, acelerando um pouco, porque a história é longa, né? Estamos para lá, são 56 anos, quase 57, né? Está chegando. Depois de um certo tempo, os filhos começaram a jogar basquete, né? E aí ficou aquela coisa assim, dar uma oportunidade, um já tinha viajado, já tinha saído para São Paulo, jogou no Rio. Aí Santa Catarina oferecia assim, uma condição melhor para quem quisesse praticar esse esporte, além de que ser um estado maravilhoso, assim, bonito, bom de se morar. E a gente começou a pensar na possibilidade de conseguir uma transferência para cá. Aí fomos tentando, conversando com os IFES, e surgiu uma vaga numa escola de aprendizes da Marinha, que é uma estação militar. E conseguimos transferir isso para cá. Fazendo uma relação assim, ótimo, é um lugar maravilhoso, mas também temos que ser sinceros que sinto muita falta da nossa realidade do IFE de Pelotas, né? Hoje eu tenho lembrança dos alunos aqui que me deixaram, cada vez que eu vou, tenho aqui na minha sala fotos dos alunos, não sei se está de cabeça para baixo aqui, se fica visível ou não, né? Então, isso aqui são lembranças. Quando eu saí do IFE, me deixaram, e aí tem bola de basquete com nome de alunos, tem xícara com nome de alunos, e eu olho para isso aqui, e às vezes eu penso assim, pô, eu fiz a coisa certa, será que foi a coisa mais acertada? Mas, enfim, foi uma decisão bem consciente, a família toda concordou, e estamos bem aqui, mas sentimos muita falta, com certeza, dos colegas, dos alunos, das equipes de basquete, então nem se fala. E aí, assim, alguma coisa que ficou mais para trás, a gente vai respondendo conforme for surgindo aí as curiosidades. Bom, quantas histórias bacanas, né? E, bom, somos todos estrangeiros, né? Numa cidade que nos acolheu aqui, Pelotas, com uma instituição que também acolheu a todos nós. Tá? Então, começamos pelo Chico, né? Que foi o primeiro que ingressou nela, depois eu, o Jorge, a Fábio. O Jorge ingressou por Charqueadas, né? Ver que as histórias, né? O nosso IFSU hoje tem 14 campos e existe também essa possibilidade de mobilidade de servidores, né? Quando alguém se aposenta num lugar e no outro, através de um edital, atualmente, poder solicitar, né? Desde que haja vaga no outro campus, fazer essa movimentação. Tá? Então, isso é uma possibilidade. Assim como entre outras instituições, que foi o caso que levou o Jorge lá para Santa Catarina. Então, o Jorge, né? Nós somos irmãos, meu irmão gêmeo. Então, a gente já se conhece há uma longa data, nesse mês de junho aí, estamos lá chegando nos nossos 57 anos. E desse tempo, né? Quanto tempo a gente tem uma relação com essa instituição? Principalmente com o Campus Pelotas e com o esporte. E a gente sabe que a área de educação física, ela tem hoje muita mais do que já teve, uma ênfase no lado da saúde, né? Se trabalha bastante hoje, né? Que é diferente do tempo que, por exemplo, eu e o Jorge e o próprio Chico fomos alunos, né? Não se preocupava tanto com essa parte, né? Nem tinha essa parte teórica, era mais física mesmo, e pelo esporte. Mas hoje, né, tem a parte física, o esporte, mas também tem os cuidados que se preserva, né, e se estimula muito a questão da saúde. E agora, nessa nossa... vocês já disseram um pouco do que vocês são, o Jorge não chegou a comentar, né, todos
os filhos que ele tem, e neto, né? Fica para a próxima fala aí, né? Para fazer as colocações, né? E a gente gostaria, assim, de conversar um pouco sobre essa parte do esporte. O que vocês lembram, e até se alguém está nos assistindo, que possa trazer, assim, as participações esportivas que tem hoje, e quais as que vocês lembram, assim, que já aconteceram dentro da instituição, porque isso é uma coisa que estimula, né? Eu sei que teve uma época que, eu lembro quando eu estudava, que o Jorge, que era homem, os homens tiveram a possibilidade de participar num campeonato a nível nacional, mas as meninas não puderam, né? Era uma coisa assim. Tem o GIMP em Rosário. Então, vamos conversar um pouco, né? Se vocês puderem, assim, nos trazer à tona um pouquinho dessa parte, né, do esporte que já aconteceu, né, dentro da instituição, e o que hoje está, né, se oferecendo, assim, em termos de campeonato, de participação, de tipos de esporte, né? E depois, numa outra fase, Fábio, a gente vai falar também sobre o curso, né, que vocês têm de pós-graduação na área, mas vamos focar agora, se vocês puderem falar, primeiro a Fábio, depois o Jorge um pouco, o Chico também, naquilo que lembrar, né, do seu tempo de estudante, e também como professor do curso ali de eletrotécnica, acompanhou muitos jogos intercurso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa área de esporte. Tá bom, Fábio? Pode começar por ti? Pode ser. Então, vamos um pouquinho do esporte na minha vida, né? Eu não, ao contrário do Jorge, assim, de ti, Janete, eu nunca fui uma grande esportiva, né? Eu até joguei basquete numa época que eu estudei na Assis Brasil com o professor Assis. Eu joguei por uns anos o basquete, mas eu sempre fui aquela pessoa que gostava de fazer educação física, que fazia as coisas, mas nunca fui atleta, né, de muito tempo. Inclusive, enquanto estudante e que treinei basquete, eu fiz uma viagem para fazer um amistoso em Osório, e essa é a lembrança que eu tenho, assim, de participar de campeonatos escolares. Lembro do Máriozinho e do Jorge apitando os jogos, assim, e depois venho a encontrar ele como professor na faculdade, o Jorge trabalhando lá junto conosco no IFE, no Cefet, e é uma lembrança bem gostosa isso. E depois no IFE, né, o que eu digo, assim, o esporte é a nossa base, né, é a base do nosso conteúdo. A gente tem outras coisas, temos a parte de atividade física e saúde, o conteúdo ligado ao condicionamento físico, mas o conteúdo esportivo ele é muito presente, desde o primeiro ao último semestre. Então, nós trabalhamos com o basquete, o futsal, o handebol, o voleibol, a ginástica artística, o atletismo, e no 7º, no 8º semestre, a gente está com uma proposta já há alguns anos de trabalhar com práticas diferenciadas. O que seria? Seriam outras práticas que não estão presentes nesses primeiros seis semestres, né? Aí vem uma gama de novidades, né? Badminton, a gente tem o tecido acrobático, a gente insere as lutas, consegue inserir outras ginásticas também. Aí dentro dessa prática entra algumas visitas técnicas que a gente fez a Três Coroas para poder fazer o raft lá, né, e vivenciar alguns esportes de aventura, que é algo que trouxe para os alunos assim uma experiência única na vida deles, que eles sempre relatam. Então o esporte eu digo que a educação física no Campus Pelotas, ela é o esporte ainda hoje, sabe? Temos os jogos intercursos, que é algo bem forte dentro da nossa instituição também, que os alunos vivem com bastante intensidade toda aquela semana, né? E tá o Eduardo aí comentando, né? Que sobre uma final de intermédios, né? Na época que foi Cefet, e que não tinha os cursos, né, que era a época que eu trabalhei como substituta, a gente fazia os interbabas,
e os intermédios, né? E aí tem várias histórias também desses jogos. Eu lembro quantas mesas, né, Jorjão, de basquete, a gente ficava lá só coringando para ver, tentar descobrir uma nova pessoa para convidar para jogar, e assim a gente ia. Então temos o esporte, ele é muito gostoso, né? Ele traz lembranças muito boas, ele trabalha não só com as questões das habilidades em si que necessitam daquele esporte, mas das relações, da amizade, do companheirismo, né, da coletividade. Então, o meu grupo do basquete, que eu digo, né, que eu tive essa experiência de 2 anos como treinadora de basquete, a gente era a melhor equipe coletivamente, assim, porque eles coletivamente funcionavam muito bem, né? E aí foi por isso que nos levou a uma final de Jergues, que há muito tempo não acontecia, do Cefet, né? Então, quando a gente chega nessa final em Uruguaiana, foi uma surpresa, lá em 2008, e foi muito, muito legal, assim, né? Porque eles eram um grupo, né? E um grupo, e isso mostra a importância desse coletivo, do trabalho coletivo. Então, enfim, eu teria muitas coisas aqui para falar sobre o esporte. Então, Jorge, pode falar aí. Eu até estava lembrando, tu ainda há pouco falou, né, do curso de edificações. Aí eu estava lembrando aqui, né, até tem uma camiseta ainda, que em 2011 a Eletrotécnica foi campeã dos Jogos Intercursos, né? Assim como lembro da Fábio, assim, na época que a gente estava discutindo as grades aí, para colocar filosofia e sociologia, né? E que tinha alguns que estavam querendo tirar as aulas de educação física, diminuir as 3 aulas, foram alguns momentos assim, bem tensos aí, né? Mas o Jorge também pode nos contar desses jogos aí que ele participou aí, dos intercursos, né? A Janete até falou ainda há pouco, né? Na época, talvez que vocês foram alunos, né? Tinham jogos da primavera, né? Se dividiam os docentes e técnicos, os servidores filiados ao Sinasef, né? Em 4 cores aí se faziam jogos para a primavera, né? Tinha o famoso jogo da vassoura, que era muito interessante. Era quase uma semana de jogos, era naquela semana do aniversário da escola. Não sei se vocês acompanharam, né, o Jorge, acho que a Janete deve lembrar. A Fábio, né, não é desse tempo, né? Não. Isso foi nos anos 70, aí, início dos anos 80. Aí depois, quando passou para 200 dias e as férias de 45 dias, a gente não conseguiu mais fazer aqueles jogos aí. Jogos para a primavera. Mas do intercurso aí o Jorge pode colocar para a gente aí, e outros jogos para que ele participou aí, como aqueles lá de Rosário, lá, que eu não lembro o nome, mas sei que a escola ia todo ano, né? E o Máriozinho sempre dizia assim, me garfiaram 2 pontos na mesa, né? Tinha aquelas histórias aí, conhece bem melhor do que eu aí pode nos contar isso. Assim, vendo a tua empolgação, Bongar, assim, de falar dos jogos, essas coisas assim é o que me cativou, e eu acredito que tenha cativado outros. Que a gente tem alguns alunos nossos aí que são ex-atletas, ex-alunos atletas, né? Que a gente sempre chama atenção, sempre tratou e começou a ter esse cuidado de dizer para os alunos que eles eram alunos atletas, que a prioridade sempre foi eles serem alunos, e em segundo lugar vinha a condição de atleta, porque alguns às vezes esqueciam isso, e a gente tinha que lidar com isso, para não termos problemas com familiares e tudo mais. Mas esse carinho que a gente ouve as pessoas falarem com relação ao esporte, quando se lembram de ter participado de intercurso, quando terem feito parte das equipes do IFE, assim como do Colégio Municipal Pelotense, do Gonzaga, isso aí foi o que me fez, isso aí é o que eu quero para mim. Quando eu fui aluno do Cefet, imagina se eu puder trabalhar só fazendo isso, né? Então, eu felizmente consegui. Teve um hiato aí de 10 anos, que foi a questão da padaria, aí que acabou tendo essa brecha no meio. Mas fora isso,
sempre envolvido com jogos, sempre essa questão do intercurso. O intercurso é maravilhoso. Quem participou do intercurso, quando você fala assim para as pessoas, tem que brilhar aquela no olho. E não é só quem efetivamente está jogando, quem está na quadra. Tem as torcidas são memoráveis, as torcidas se envolvem. São poucos alunos que não se envolvem com os jogos do intercurso. Aí tem aqueles alunos que a gente considera um pouco especiais na parte de esporte, que vêm fazer parte das equipes. E são famílias que se formam realmente. São famílias porque a gente acaba sabendo de coisas pessoais, acaba... eu fui chamado de papai urso por muitos alunos aí, agora está mais parecido ainda, né? Porque poucos me viram assim com... Nunca usei barba, né? Agora, por uma curiosidade, nessa quarentena está influenciando nosso dia a dia e surgiu essa curiosidade. Mas, enfim, os jogos, como o Chico falou, começo internamente, dentro do IFE, né? Os intercursos. Aí depois tem os GERGs, que envolvem os colégios municipais e chegam a uma fase estadual. E aqueles... Eu sei que, no caso, o Pelotense uma vez chegou e adiante e disputou os Jogos Nacionais. Mérito da escola, do professor Ari, que é um excelente técnico de basquete, um amigo que a gente tem. E só não fazendo menção em outros, mas só como referência de ter ido ao nacional, mas vários profissionais de basquete que são bem capacitados. E fora isso, as competições, então, estaduais do GERGS, o GIMP, eu participei do GIMP como atleta e depois como professor. Tive a oportunidade de jogar pela Telefônica, um campeonato nacional, fomos de avião jogar em Brasília, em outros jogos, assim, supostamente mais importantes, mas nada se compara com os jogos de Rosário do Sul. Acho que muito em função da faixa etária que a gente tem, né? Porque lá a gente joga, invade a madrugada, a gurizada conhece muita gente de outras, fica junto, todo mundo alojado no mesmo local. Então, conhece bastante ervilha, que a gente come diariamente, não tem... O prato sempre faz parte, começa pela ervilha e depois tem mais alguma coisa para comer junto. Aí todos isso, desde a nossa época, né? Desde 80 lá, não mudou. Então, assim, foi muito legal. Aí depois o IFE também tem essa questão que participou dos campeonatos nacionais. E eu tive lá, naquela época que a gente disse que ela não pôde, eu participei, mas a gente foi a Curitiba jogar, e jogamos uns jogos nacionais, e depois o pessoal foi até em outros locais também que eu já tinha saído. Mas quando voltou agora os jogos, foi uma coisa maravilhosa, esses jogos nacionais aí, motiva o pessoal o ano inteiro. E a gente sabe que tem gente que tenta entrar para o IFE por causa disso. E nem por isso depois não segue. Nós temos exemplos aí de alunos que foram atletas, supostamente não foram excelentes alunos, mas hoje são excelentes profissionais. Porque é um momento da vida que você não precisa fazer tudo certinho, ou então não ser um excelente aluno, porque daqui a pouco nem é o curso que eles gostariam de fazer. Tem gente que fez edificações, como no meu caso, fui para educação física. Embora naquela época a gente não tenha tido o direito de não passar em tudo, né, Janete? A gente não tinha essa questão tinha que ter, senão em casa o bicho pegava. Mas tem exemplos de alunos aí que tinham, assim, algum... como é que eu vou dizer para não ficar ser mal interpretado? Mas no comportamento não eram excelentes. Mas, a partir do esporte, eles ganharam muita coisa. Disciplina, dedicação. E hoje tem gente aí que a gente tem que é dona, inclusive, de empresa, e na época entrou lá, esse menino é complicado, ele é difícil de lidar, e aí eles começaram nas equipes e chegaram. Não vou citar nomes aqui, que está até me devendo um churrasco até hoje, né? Para não ficar mal com o aluno. Hoje é dono de uma empresa, que eu soube que ele está tendo muito sucesso. Mas na época lá, como era jovem, estava ainda em formação, como todos nós cometemos erro. É muito melhor cometer erro, alguma irresponsabilidade, nem erro, alguma irresponsabilidade quando é jovem do que depois de adulto, né? Bom, é só para falar um pouquinho que a gente falou da família, né? Então, eu e a dona Regina somos casados aí há 30 e tantos anos. 30 não vou dar data aqui para não me atrapalhar. Temos 3 filhos homens, né? O mais velho, que é o mais alto, eu não consegui fazer ele seguir no basquete, mas eu forcei bastante. Quando ele foi meu aluno, ele jogou.
Aí, no caso, foi na época de Charqueadas e teve um bom desempenho. Aí os outros já naturalmente se apaixonaram pelo basquete. Então, o Emílio começou a jogar comigo, na época que eu era professor substituto no IFE, ele ia lá treinar junto com as meninas e com os meninos. Ele era aquele que jogava em toda a oportunidade, ele estava ali jogando. Muitos alunos lembram disso. Aí depois ele teve a oportunidade de começar a jogar. Na verdade, depois teve uma etapa ainda com o Mariozinho no Gonzaga, né? Aí ele começou a ser que quando santo de casa também não faz muito milagre. Ali ele teve um professor, o Mariozinho excelente no basquete, deu os primeiros passos, e ele foi para a Sojipa, depois da Sojipa teve um bom desempenho, quase chegou à seleção brasileira, depois da Sojipa foi para São Paulo, Limeira, ficou mais um ano e tanto lá, daí foi para o Flamengo, jogou um ano também lá, voltou, teve a oportunidade de jogar em Brusque, acabou indo depois para Curitiba, já o João Vitor teve junto com ele em Curitiba também. O João Vitor pulou umas etapas aí, não foi a Porto Alegre, mas não chegou a ficar morando em Porto Alegre. Ele ia, jogava, ia e voltava. Isso é um sacrifício, né? Não é difícil você morar em Pelotas e jogar em Porto Alegre e treinar semanalmente. Além do gasto, é desgastante. Mas, enfim, aí depois disso já começou, também teve uma temporada junto com o Emílio em Brusque, e atualmente o Emílio é atleta de Brusque, e o João Vitor está começando aqui em São José, com um excelente profissional que veio, felizmente, não sei por que cargas d'água, já teve a oportunidade de jogar em Bauru, de ser técnico de Bauru, seleção brasileira, e hoje está aqui em São José, Santa Catarina, e está começando um projeto, assim, aparentemente excelente. Só que, claro, o momento não ajudou em nada, né? Porque era o começo, era esse ano, e essa pandemia, mas eles nunca pararam de treinar, tem uma equipe com preparador físico. Outro dia ele estava fazendo uma live com uma psicóloga e repassando esses conhecimentos e as coisas para os alunos, para os atletas, no caso, que já é um nível um pouco maior. Enfim, eu acho que a gente, cara, acaba influenciando um pouco, né? Pelo fato de ter gostado do basquete, mas eles também estão talvez consigo ir mais longe do que eu fui, em termos de atleta, em termos de realização, com certeza eles vão no máximo igualar, porque a gente, 2 vezes, aí as nossas meninas foram campeãs nacionais dos Jogos do IFE, os meninos foram a uma final, assim, e os resultados são importantes, mas o que fica, assim, depois que eu vim para Santa Catarina, 2 meninas já vieram me visitar. Essa relação de amizade, de relação que fica, é o melhor de tudo. Vendo as pessoas do Face, principalmente, quando aparece uma imagem, uma lembrança de um campeonato, vem tudo à tona assim. Essa é a melhor parte que fica, porque perder e ganhar dura o tempo do próximo jogo. Isso é algo que a gente aprende na prática e é uma verdade. A vitória se comemora até o próximo jogo, e a gente sofre com a derrota até o próximo jogo, aí você tem uma oportunidade de mudar, e é o tempo que dura. E vamos para outras questões aí, estamos vendo que tem gente participando, a Jussara aí, da nossa época com colega também, e a gente tentava convencer ela para correr até Rio Grande, né, Janete? Quase sempre ela ia, às vezes era difícil de acordar ela de manhã para ela ir, né? Mas era companheira também. Eu queria dizer que, enquanto ainda substituto, o Jorge me ajudou durante muito tempo lá, né? Que acho que essa nossa amizade, parceria, começou lá em 2006, quando eu fui substituta, e eu nunca tinha dado treino, né? E aí o Jorge, ele pegou e tirou, ele ficava às segundas-feiras aqui em Pelotas para me ajudar nos treinos, e depois ele ia para Charqueadas. Então foi um momento super importante. Nessas segundas-feiras que eu ia contar, o João estava lá arremessando com a gente, pequenininho, e ele ficava lá arremessando, e às vezes até participava dos jogos, assim. Então essa cena dele arremessando lá naquele ginásio, eu vou ter, acho, por muito tempo guardada, assim, na minha memória. Não foi sacrifício nenhum ficar aquelas segundas-feiras ali, Israel. Então, só para fazer um registro, Janete, assim, das pessoas que estão para nos acompanhando, ainda há pouco fez um comentário aqui, o Carlos Alberto Limões. Ele foi técnico administrativo em educação aí na época da escola técnica ainda, antes de ser FET, né? E
e trabalhava no ginásio, trabalhava na educação física. Ele foi técnico administrativo e era lotado na educação física, né? Se eu não me engano, né, ele saiu da instituição para ir para Itaipu. Né? Também o Túlio, né, que professor de português, está nos acompanhando aí, só para fazer esse registro aí. E do Carlos Alberto eu nunca mais ouvi, né? Foi um grato prazer aí ver que ele está acompanhando aí. O Túlio hoje está no Rio de Janeiro também, né? Também isso. Não está mais na nossa casa aí. Gente, muitas histórias, não é? Coisa boa. Bom, particularmente, deixa eu só complementar aqui, né, dos Jogos da Primavera, porque tem tanta gente na nossa primeira live, até o próprio Vilney comentou, vamos voltar aos Jogos da Primavera. Esse é um sonho, né, que a gente sempre tinha de retornar essas atividades entre os servidores, que era uma integração. Inclusive, tinha muita gente que esperava os jogos para acertar as contas, né? Com alguma que tinha sido maltratado um pelo outro, e aí na divisão das cores, né? Lá, e era um momento muito bacana. Eu, particularmente, não joguei, mas eu era aluna na época e eu vinha assistir os Jogos da Primavera, porque eu lembro, assim, da Eva jogando, da Lígia, essas pessoas, assim, que em outro momento a gente vai conversar com elas e provavelmente elas vão trazer também isso, porque era um momento todo esperado, né? No aniversário da escola, a gente parava uma semana e uma semana era de jogos. Então, o jogo da vassoura era aquele mais comentado, mas tinha outros também. E então tem pessoas, né? E bom que o Chico lembrou, né? Que trabalhava ali no ginásio. Depois nós tivemos Gilberto Chechel também, que muito tempo trabalhou ali, né, no ginásio, no tempo da escola técnica. O Jorge, quando ele era atleta, deve lembrar dele. A tia Maria, né, que foi ali do ginásio. Também a gente, conforme vai lembrando, vai pensando nas pessoas que já passaram por esse lugar ali. Hoje se trabalha mais com bolsistas, né? Na época tinham servidores que ficavam naquele setor auxiliando, e eles eram quase como os monitores, né? Porque eles até ajudavam os próprios professores, né? nas atividades. E eu lembro um fato, né? Até para nós deixar registrado isso que estamos falando aqui no esporte, que antes de começar os intercursos, lá na década de 80, tiveram, assim, antes de ter os diversos esportes que fazem, né, os esportes de quadra, teve um campeonato de atletismo, que foi o TITA. Então, era um campeonato, antes de começar os jogos, era um campeonato de atletismo. E eu lembro que eu era aluna na época, e eu gravei as medalhas, né? Naquela época nós gravávamos na mecânica, na pantográfica, as medalhas, não era que nem hoje que é facilidade de se comprar as medalhas. Então, eu gravei muitas medalhas e troféus para os jogos, né, para o TITA, e depois para os primeiros intercursos, né, mesmo depois, quando eu já era professora, eu fazia esse trabalho com muito carinho, porque, embora eu não tenha seguido a profissão, né, na área da educação física, sempre foi muito aficionada à área do esporte, né, então, e depois acompanhando o Jorge, né, teve outras fases que a gente teve. Também gosto, que eu gosto mais de esporte é o atletismo e o basquete, e a gente teve um período aí que até acompanhei as equipes de basquete que tinham em Pelotas, e tinha uma que era do IFE, né? E fazia os jogos dentro da cidade, e eu ia para lá para abrir o ginásio. Eu lembro que eu era professora, eu ia para lá para abrir o ginásio para poder ir no final de semana o pessoal fazer os campeonatos. Então, a gente não é na área, mas acaba sendo, né? Então, e depois, nos intercursos, né, teve uma ascensão grande que foi interrompido, né, na divisão do ensino médio com o ensino técnico, né, Chico? Que do 2208 nos dividiu, né, a parte técnica da parte de formação geral. E foi no tempo que teve o Interbabas e o Intermédios, né, para contemplar o pessoal aí que sempre gostou, né, de fazer esse trabalho.
E aí eu quero salientar, né, que o Jorge disse que muitas pessoas que nem eram exemplos, digamos, do que se entende que seja um bom aluno, que às vezes é a somatória de tudo, e não só ser um nerd em alguma coisa, não que isso não seja bom, mas o trabalho no esporte, ele facilita as pessoas a entenderem que, para eles serem bons profissionais, eles têm que se capacitarem individualmente o máximo que eles podem e saber trabalhar em equipe. E eu acho que isso o esporte trabalha muito, né? E vocês, na educação física, auxiliam muito as pessoas nessa parte, de saber que isso faz um bom cidadão e vai fazer um bom profissional. E eles aprendendo isso, com certeza, vão seguir adiante muito bem. Bom, mas eu sei que temos perguntas, mas na sequência aqui, eu acho que a gente podia falar um pouco, Fábio, nesse curso que vocês estão propondo ali, que, aliás, já está acontecendo de especialização, porque isso é uma novidade também que aconteceu, de acordo com os professores foram se capacitando e percebendo, né? Como é que surgiu a ideia e que curso é esse que vocês trabalham ali? Então, estamos agora, né, com a nossa primeira turma de especialização em esporte escolar. Então, a ideia surge lá com o Thiago e com o Gabriel, eles sempre falam numa corridinha deles, né, Dom Joaquim, e aí a gente começa, a partir de uma necessidade que se via de se ter um corpo docente qualificado, né, e de fazer algo mais para a nossa instituição, né? Então, aí vem, né? Eles começam conversando, a gente num grupinho de 4 professores no início, o Thiago, Gabriel, a Márcia e eu, e aos poucos a gente foi agregando outros colegas que construíram junto esse projeto, né? Então, a gente teve bastante tempo, assim, de construção, até que ele fosse aprovado, né? Então, é um filho muito querido que a gente tem, assim, porque foram diversas reuniões, diversos encontros para que se a gente fizesse um curso com a nossa cara, né? Então, por isso que uma especialização em esporte escolar, né? Então, valorizar o ensino desse esporte na escola, de modo a dar significado para o ensino desse esporte, né? De que forma a gente trabalha com ele e não se limita só a aquilo que a gente costumamente vê os alunos falando, né, que na minha educação física eu pulava corda, e enquanto um grupo ficava jogando bola. Então, a gente poder utilizar o esporte, sim, como um conteúdo da educação física, dando significado para essas práticas, né? Então, a gente está com a nossa primeira turma, que ingressou em agosto de 2019, a gente teria um processo seletivo agora no meio do ano, que a gente não fez, né? Prorrogamos em função da pandemia, mas é algo que a gente está bastante feliz, assim, né? Acho que a proposta dela é uma proposta muito boa, que a gente acredita muito, assim, e investe muito nessa. É uma formação bem prática, né? E isso é o mais importante. Eu acho que uma das coisas que a gente queria era poder dar o que a gente faz, né, de melhor dentro do nosso instituto, né, que é ser professores práticos, né. Então, a gente tem a teoria, obviamente tem a teoria, mas tem toda a parte prática, de vivências, a gente poder falar daquilo que a gente faz, né. Então, eu não sou uma professora falando de algo que eu não aplico na minha prática. Não, eu estou trabalhando com aquilo que eu aplico na minha prática, que eu sei que dá certo, que pode funcionar. Então, isso é o mais importante do nosso curso aí. E vamos ver, né? Seguimos, né? Na expectativa agora de quando vai ter esse ingresso dessa nossa segunda turma. Temos uma pergunta aí para os dois, né, Jorge? Quem sabe tu começa respondendo, ó. E as pessoas têm curiosidades. Então, a Natália está nos fazendo uma pergunta para vocês dois e está perguntando, tanto nos treinos como nas aulas de educação física no IFSU,
O que vocês, assim, foi marcante para vocês? Alguma história para contar aí que mereça ser lembrada e registrada aqui? Começa pelo Jorge, quando o Jorge parar, na sequência a Fábio já pode falar. Bom, obrigado, Natália, uma colega também, né, da profissão aí. Não sei se a Natália ainda permanece em Sapucaia, se ela conseguiu, está tentando voltar para Pelotas. Ainda permanece. Isso. Eu não cheguei a ter muito tempo assim de atuação como colega com a Natália, mas enfim, Natália, se a gente fosse falar aqui as coisas marcantes nos esportes, aí talvez até faltasse tempo aqui. Tem que achar alguma coisa assim para escolher, né? E eu diria assim, uma das coisas que me marcou foi quando eu retornei para que eu entrei como substituto e que eu iria trabalhar com as equipes de basquete, porque todo mundo não, mas a maioria dos professores que já estavam atuando sabiam do meu interesse e do meu prazer em trabalhar com basquete. Bom, agora chegou, que na época não tinha um professor específico de basquete, então ia cair no meu colo trabalhar com as equipes. Aí eu fui falar com o Mário, no caso o pai, ainda o pai do Máriozinho, que ainda era vivo na época, que se tornou um grande amigo, né? O Mário, inclusive, foi nos visitar lá em Bagé, a gente conseguiu levar a família dele para ir lá na nossa casa, assim como outros colegas acabaram indo nos visitar. E aí, quando eu comecei, assim, toda essa insegurança, Fábio, que tu sentiu, eu também senti. Mesmo tendo jogado, entre aspas, um pouco mais que tu, mas quando você vai ficar à frente de uma equipe, eu te sente inseguro. Né? E aí ele me tranquilizou, me deu um livro daquele 1001 exercícios de basquete, que eu pouco usei, né? Mas aquele livro, estando perto de mim, já me deu uma segurança. Né? Se eu me apertar, eu corro para ali e faço alguma coisa. Mas eu lembro assim que eu cheguei e eu vi a gurizada com um boné na cabeça, assim, né? Aí eu quis me impor, né? A primeira coisa que eu cheguei, eu queria que, ó, ninguém mais treinar de boné. Eu imagino o que deve ter passado pela cabeça deles. Né? Esse cara não tinha nada a ver o que, na verdade, praticar, jogar uma partida, você não pode treinar de boné. Mas na época a gurizada toda fazia isso, só que aquilo me incomodou, porque na época que nós treinávamos, né, Janete, a gente tinha um professor lá em cima, a hierarquia era muito mais forte, assim, essa distância. E depois a gente vê que isso aí, na verdade, não tem porquê, porque quanto mais próximo, às vezes até mais fácil para a gente lidar com as coisas. Mas eu tentei me impor daquela forma e foi totalmente, entrei mal, assim, porque aquilo não adiantou de nada, né? Depois, o que eu fiz? Não tinha nada a ver com o basquete, fui puxar uma conversa, mas eu digo, aquilo me marcou até, de certa forma, negativamente, porque a imposição da aparência naquele momento, eu me reportei na época que eu comecei, que a gente não dava um passo quase que se o Mário não autorizasse, né? E era muito. E depois a gente se entendeu muito bem, graças a Deus, esses próprios atletas aí, seguimos formando, enfim, a gente acaba achando o caminho melhor. E tem outras coisas assim também de viagem, assim, nossa, muita coisa para contar. Mas eu vou deixar a Fábio também falar, que eu estou vendo que são 10 para as 7 já também, parece que é mais ou menos uma hora, e daqui a pouco tem outras curiosidades para a gente falar. Deixar a Fábio, então, fazer a curiosidade dela aí, que ela tem para contar. Então tá. Como o Jorge disse, são várias coisas, né? Mas eu vou destacar dois momentos. Um enquanto treinadora e outro enquanto professora, né? Então, enquanto treinadora, a final do GERGS em 2008 foi algo... Nós ficamos em terceiro lugar, mas foi um terceiro lugar com sensação de primeiro. Então, esse grupo que a gente criou no masculino, né? Então, eu acompanho a gurizada aí, né, casamento, filhos, né, então é uma amizade que fica até hoje, assim, isso é muito, muito gostoso. Até um dos meus atletas na época, que é o Felipe Ribeiro, que até estava aqui na live, não sei se ele está ainda, hoje é nosso aluno da especialização em esporte escolar. Então, essas as relações que permanecem, né, e que a gente vai acompanhando esses nossos alunos e atletas, né? Então, do treino, eu destaco isso, teria, enfim, momentos
outros momentos de alegria, de tristeza, de dificuldade, né, e de conquista, mas eu acho que o mais especial é esse. E dentro das aulas, né, eu acho que cada aula é um aprendizado, cada dia que eu chego no IFE eu chego feliz, sorrindo, porque é muito bom estar lá, mas eu destaco o dia, e desculpa se eu me emocionar, mas o dia que eu tive convite para ser paraninfa de uma turma, né? Então, pensar num professor de educação física, ser paraninfo de um curso técnico, é algo muito emocionante. Então, foi em setembro de 2018 que eu recebi esse convite da minha turma, e tudo que elas prepararam, né? Eles e elas prepararam para me fazer esse convite é algo muito especial. Que eu lembro que assim, por que eu, né? E tu fica pensando assim, né? Porque a gente pensa, paraninfo é aquele que, bom, o que é essa pessoa? É o padrinho, né? Daquela turma, daquela formação. E eu dizia, porque eu, né? Se tem tantas coisas do curso técnico de vocês, né? E aí a forma carinhosa como eles me explicaram o porquê da escolha, né? O porquê de estar ali. E a emoção depois do dia da formatura, de estar entregando, né, o diploma para eles, para os meus afilhados amados da minha turma de CVI, que ficarão eternamente no meu coração. Desculpa a emoção. Eu vou falar rapidinho aqui, Janete, seguindo agora, como a Fábio ficou de segunda, ela teve tempo para pensar, agora ela falando, eu também tive um tempinho para falar, né? Os resultados também da quadra assim, são muito significativos, né? A gente chegou a um campeonato nacional com as meninas, né? E depois um vice-campeonato que poderia também ter sido a nível nacional. E com os meninos a gente chegou a uma final e passamos assim por resultados na fase regional. Aqui a gente ganhou por 1 ponto, passamos toda a partida atrás e no último lance praticamente a gente fez o ponto e ganhou 1 ponto de diferença. Eu me lembro que o Jean ainda falou, isso aí é injusto, vocês não mereciam essa vitória. E essa equipe chegou lá em Brasília, lá no Brasil, não, nos Jogos Nacionais, e a gente estava perdendo uma partida por uma diferença grande de pontos, quando foi o intervalo do jogo, entre o segundo e o terceiro quarto. E uma coisa assim que foi colegas de outras regiões, onde tinha um coordenador, depois ele me falou, um técnico me falou que eles estavam conversando, o que estava acontecendo, ele disse, olha, pelo que eu conheço essa equipe, isso não vai acabar assim. Então, aquilo ali, aquele comentário mostrou o quanto a equipe do Sul já estava sendo fazendo uma imagem de trabalho, de resultado, e realmente a gente acabou virando aquele jogo. A equipe do Aladim, aí, do Max, do Gino, dos meninos, não dá pra... Quando a gente fala nome, às vezes é ruim, porque acaba esquecendo o nome de alguém. Mas aquele fato, ele disse, olha, essa equipe, o cara disse para o outro assim, ó, se eu conheço os atletas, essa equipe do IFSU e o técnico, né, vou puxar um pouco a brasa para o meu assado também, esse jogo não vai acabar dessa forma. E a gente ouvir aquilo depois, aquele reconhecimento realmente marca para quem gosta, assim, que os resultados, como eu disse, pode não ser as relações, tudo são muito importantes, mas os resultados também. E aí eu vi que a Ju perguntou, não sei se era essa a pergunta que ela ia pedir para o Chico fazer, se eu tinha jogado basquete antes de chegar no IFE. Na verdade, foi essa partida no salão de baile, e depois eu estudei meio ano em Bagé antes, só que lá tentaram me fazer um jogador de voleibol. Então, na verdade, eu não tinha assim, experiência de basquete antes da escola técnica, no caso mesmo. Aí pode falar, Janete, agora. Eu fiz o meu comentário. Bom, temos... Eu tenho uma pergunta da Daniele. Tem pergunta para os dois aqui. Eu acho que a Daniele Andrade faz uma pergunta bastante importante, né? Porque hoje em dia a gente percebe que as áreas das humanas, elas são um pouco, assim, menosprezadas, eu diria, se bem se é essa palavra justa, mas não são tão valorizadas quanto a área técnica por algumas pessoas.
E dentro disso entra essa área, né, que é mais ligada à parte física e também como as artes, e a Daniela está fazendo essa pergunta. Como é que a educação física é valorizada dentro do campus? Ela é valorizada, ela não é valorizada? O que vocês sentem hoje, né, nessa profissão e nessa questão que o Chico ainda comentou, para ficar 3 aulas na semana, 2 aulas, grandes discussões, né? E em outros, o que vocês sabem fazer, talvez até alguma comparação do que vocês conhecem, de como é reconhecida ou não a educação física dentro de hoje do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né, que é o nosso, e relacionado a outras escolas que vocês possam ter conhecimento. Não sei quem estava falando, se era o Jorge, então começa a Fábio e depois o Jorge complementa, tá bom? Pode ser. Então, a Dani Leca, para alguns, professora do Campus KVG, Visconde da Graça, né? Nossa colega de profissão, professora de educação física, nossa amiga também. O que eu posso dizer? Assim, eu vejo dentro do nosso campus a nossa educação física bastante valorizada. Né? Eu acho que a gente é reconhecido, acho que a fala do Mangá no início, lembrando toda aquele nosso período, né, de mudança de grade, de programa das disciplinas, de reestruturação dos cursos, assim, o quanto a gente batalhou para permanecer com as nossas 3 aulas semanais, né, devido à importância que a gente acredita que tenha para os alunos, né, tanto da importância da prática da atividade física em si, como também da importância da disciplina para a construção do ser humano, né? Então a gente batalhou para que permanecesse essas 3 aulas semanais, fomos às coordenadorias, né, Brongar, fomos lá, apresentamos as nossas proposições, os nossos porquês, o que a gente acreditava, e eu vejo que a gente venceu, né? E que, enfim, e dessa forma eu entendo que nós somos sim valorizados dentro da instituição, né? Eu vejo sempre ao longo das direções um cuidado, né? Independente da gestão que a gente está falando, um cuidado de vir conversar com a gente, nos escutar, entender as nossas demandas, nossas carências, assim, e sempre nos dando auxílio. Agora a gente teve a reforma do ginásio, que era algo que a gente estava precisando muito. Nosso ginásio está lindo lá. Há um tempo atrás também a cobertura das quadras externas, que foi algo super importante para nossas aulas. Então isso demonstra valorização por parte da gestão, por parte dos colegas que nos acompanham também sempre durante todo esse nosso percurso e também durante os jogos estão lá com a gente, nos ajudando. Então isso mostra que a área sim é reconhecida e valorizada. E por parte dos alunos nem se fala, né? Constantemente a gente vê professor de educação física lá no palco do Guarani sendo homenageado, e isso é o reconhecimento, isso é a valorização, né? Então a gente subir naquele palco a convite de uma turma significa que nós estamos fazendo, sim, algo importante para aquela formação. E isso, para mim, é o carimbo da nossa valorização dentro da instituição. Sem dúvida, eu estava meio mudo aqui porque deu problema no mouse e eu não consegui abrir o microfone. Vocês me desculpem aí. Então, mas eu acho também que é muito importante isso, né? Essa valorização de todas as disciplinas, né? Como se teve com a educação física, né? E eu acho, né, porque é muito importante, quando eu trabalhava, eu defendi a época, né, que nós continuássemos com as 3 aulas, né? E lembro também, né, que eu até contribuí falando do ginásio aí, lá nos anos 80, lá talvez 83, 84, né, quem trocou a iluminação para do ginásio, nós tínhamos a iluminação com lâmpada mista de 250, né, e eu troquei por lâmpada a vapor de mercúrio de 400, inclusive fiz a obra. Né? Tirei cada um dos projetores, né, limpei com o braço, troquei a lâmpada, botamos um reator.
Na época foi bastante difícil a gente comprar um reator que não fosse muito pesado, né? Que com resina de poliéster só tinha um fabricante, o resto tudo os reatores eram com betume, tinha alguns que pesavam quase 20 quilos, assim, eram enormes de grande, tinham mais de 50 centímetros por 20 de diâmetro, né? E na época eu lembro que a iluminação assim, tinha em torno dos 30 lux, né, o iluminamento, e passou para os 120. Né? Era realmente muito escuro. Eu não sei hoje, porque o pessoal já andou testando umas luminárias de LED lá. Né? Se colocaram tudo isso. Faz muito tempo que eu não entro, que eu não vou até o ginásio, já que eu estou aposentado já faz 5 anos. Ainda Mas não tá estão bom, todas. E o Jorge também pode dizer mais alguma coisa ainda. Só para complementar que a Fábio falou aí, eu até vou pedir desculpa que eu comentei muito pouco do meu serviço atual, né? Que na verdade a live é do IFE, né? Mas hoje eu estou aqui na Marinha e dando aula para os alunos aprendizes e obviamente fiquei de responsável, auxiliado por um militar na equipe de basquete, né? Mas isso é a minha realização esse ano com a pandemia. A gente está em casa e não estou conseguindo fazer aquele trabalho que eu gostaria de fazer. Mas falando da pergunta sobre a questão das aulas de educação física. O IFE, ali no Campus Pelotas, ele tem várias coisas que são favoráveis a um trabalho de qualidade. Pelos profissionais que tem, né? A seleção de entrada para os professores, cada vez mais, a nível hoje de mestrado, doutorado, e o material que tem, né, o espaço todo que a gente tem, então, tudo isso favorece. E a questão do apoio, a gente também não pode deixar de lembrar que é uma briga constante, né? Essa questão das 3 aulas é toda a gestão que começa, eles são questionados por colegas de outras áreas e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que as outras disciplinas, na grande maioria delas, têm um envolvimento muito mais teórico do que a nossa. A gente está começando a introduzir alguma coisa mais de teoria, então precisa desse contato corporal do dia a dia, das aulas presenciais, o que um professor de uma outra disciplina pode, para os alunos desenvolverem isso em casa, nós não temos muito como fazer esse trabalho. Então, e outros fatores. Outros fatores também, assim, ó, que fora da escola, o aluno hoje é inseguro, os espaços são reduzidos, então, onde ele tem para começar e ter uma prática de exercício físico e esportes, é a escola. Então, já fica assim, é sempre essa defesa. Eu lembro que uma vez eu e o Jean fomos numa reunião também com as supervisoras pedagógicas para defender muito mais com ele, né, que é doutor, tinha um conhecimento, eu fui mais pelo tamanho, pelo peso, para impressionar. Mas o Jean defendeu com dados da Organização Mundial de Saúde, e tivemos sucesso, e graças a Deus, porque são poucas as escolas do ensino médio hoje que têm 3 aulas semanais. Tomara, e infelizmente a gente não vê daqui para frente coisas muito melhores do que isso, né? Porque é sempre uma briga, mas por isso que é importante, quando botar alguém na gestão, ter uma passagem pela... Aqueles que passaram pelo esporte, aí dificilmente vão deixar de apoiar. Mas os outros também, eles reconhecem e o trabalho, porque é bem feito, e cada vez mais se faz necessário. Não dá para abrir mão dessas 3 aulas. E infelizmente, a gente tem conseguido aí no Campus Pelotas. Bom, tem uma outra questão que eu até gostaria de levantar, que é a questão de como é feita a avaliação. O que vocês entendem por avaliação na área da educação física? Porque, seguramente, né, eu, o Jorge e o Chico, que estudamos na escola em um tempo que a gente tinha testes que a gente fazia no início do semestre, e tinha que superar esses testes lá ao final. Então, tinha o Cooper, salto em altura, impulso. Tinha alguns que eu lembro, assim, lembro do professor Liberato, né, que era meu professor na época de atletismo. Então, tinha alguns testes físicos que a gente fazia. E tinha e não é que tinha que superar tanto, mas não podia ser menos ao final do semestre do que tinha sido no início. Cada um tinha uma ficha, eu lembro disso, né?
E, enfim, e era a forma com que a gente era avaliado. Tinha a questão das presenças, né, que tu não podia ter o número de faltas a mais do que era permitido, e tinha essa parte dos testes físicos. E hoje, como é feita essa avaliação, talvez a Fábio, que ainda esteja aqui, né, o Jorge também, até o ano passado também estava, como é que é feita essa questão da avaliação na educação física? Eu vou falar e eu acho que depois o Jorge pode complementar, até porque ele está vivendo uma outra realidade dentro lá da Marinha agora, né? Essa avaliação é algo muito de cada professor, né? Posso assim dizer. Mas a gente não vê mais hoje em dia essa avaliação dentro do Campus Pelotas, né? Por isso que eu acho que o Jorge pode complementar depois. Essa avaliação do desempenho físico em si. Eu vou falar da minha avaliação, de como eu vejo, como eu acredito nela e como eu faço nas minhas aulas ao longo desses 11 anos que eu estou na instituição, né? Então, eu acredito numa avaliação de processo, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos que eles iniciam o semestre, né? Nós somos semestral lá no Campus Pelotas, eles iniciam o semestre comigo com 10, né? Então, e se eles permanecerem e se eles conseguirem mostrar a evolução deles durante aquele semestre, assim vai se manter. Então, eu valorizo muito o estar em aula, o participar, o querer aprender, o trabalho com um colega, a colaboração, ele estar junto, né, e tentando fazer a atividade. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado ultimamente com as turmas de ginástica artística, né, que é uma parte esportiva que traz para muitos alunos uma dificuldade, né, o medo, né, de estar fazendo um rolamento, ficando de cabeça para baixo quando vai fazer uma parada de 2 ou de 3 apoios. Então, tem que trabalhar com o conhecimento do corpo, inverte um pouco as coisas, né? Eu me reconhecer o meu corpo, saber o que eu posso fazer, os meus limites e como eu interajo com isso. Então, claro que eu não vou querer que esse aluno lá, ao final do semestre, ele saia um ginasta, né? Saia fazendo mortal, acrobacias, piruetas, não é isso. Mas aquele aluno que começa sem fazer um rolamento, que não consegue fazer uma parada de 3 apoios, eu quero que ele chegue ao final desse processo conseguindo, se sentindo à vontade, com confiança para fazer isso, né? Então, ele estar lá comigo diariamente nas aulas, ele tentar, aquele que já sabe fazer muito bem, ajudar o seu colega, né? Então, esse trabalho colaborativo dentro da aula é muito importante para mim. Então, cada aluno tem uma ficha de avaliação e eu acompanho esse aluno desde os aspectos motores, como os aspectos atitudinais e também cognitivos desse aluno, né? Então, qual era o conhecimento que ele tinha, quais eram as atitudes dele e como ele era motoralmente e como esse aluno chega ao final desse processo. Então, eu sempre digo que eu jamais vou comparar um aluno com outro, e sim ele com ele mesmo, né? Então, é a evolução dele dentro daquele conteúdo é o que me importa. Claro que a gente tem, né, que o mínimo sempre se tem aquilo que é possível. Eu digo, eu não vou ensinar nada para vocês que vocês não vão conseguir fazer, né? Então, dentro daquele mínimo ali, que ele consiga atingir aquilo e que se empenhe, principalmente se empenhe para isso, né? Que ele não fique... não vá à aula porque não vai conseguir, ou porque não quer, ou porque não gosta, que ele se permita ir, querer, fazer e tentar conseguir alcançar aquele objetivo, né? E a gente alia tanto essa avaliação diária com a prova teórica, trabalho teórico, seminários, né? Também trabalhos em grupos, isso a gente faz, e todas essas questões atitudinais também estão sendo avaliadas juntas.
Pode continuar, Janete? Ô, Chico, tá bem. Bom, só fazer uma menção da mudança que veio para mim aqui no caso. Hoje, onde eu trabalho aqui, a avaliação é eminentemente física, motora mesmo, né? Então, é resultados de testes, porque é uma situação bem diferente, né? Eles têm alguns objetivos para atingir, um teste de corrida, natação e permanência, que é a permanência, como o nome está dizendo, eles têm que permanecer dentro da água por um determinado tempo, sem contato com as bordas da piscina, com o fundo da piscina, e aí tem um tempo mínimo para atingir a média e tem um tempo para atingir um 10. E assim nas outras provas que eles têm para atingir. Na parte de educação física, que no caso aqui é chamado de TFM, treinamento físico militar, a avaliação é dessa forma. Então, é uma visão totalmente diferente, que numa escola de ensino médio, que na verdade ela é preparatória e ela não acaba ali, né? Muita gente vai ir para um vestibular, vai para uma profissão numa faculdade. E atualmente as faculdades já estão oferecendo questões de educação física. Então, esse conhecimento teórico, de certa forma, ele tem validade por esse motivo. Tá? E o que eu sempre gostava de dizer, porque muitos alunos nos questionam por que eu tenho que ter aula de handebol se eu nunca vou querer jogar handebol? Por que eu tenho que ter aula de basquete se eu nunca vou jogar basquete? Então, o argumento que eu sempre usava, e que é o que eu acreditava, né, porque trabalhava com isso, é que o basquete ia ser uma ferramenta para essa pessoa. Né? Então, imagina se você chega numa empresa, ou num local que você está trabalhando, ou até mesmo num grupo de amigos, e te convido para jogar uma determinada modalidade esportiva, que seja o basquete. Aí, a gente não gostaria que ele dissesse, não, eu não sei jogar, eu não vou ir. Ele teria a opção de dizer, não, eu não quero ir porque eu não tenho vontade. Mas se ele quisesse ir, ele teria o conhecimento básico e não ficaria de fora daquele grupo. E aí, quando a gente fala das regras, e isso tudo vai ser uma ferramenta para ele ter uma condição de saúde, né? Então, ele vai... Porque a pessoa pode simplesmente caminhar, correr, fazer ciclismo. Beijão, Nicole. E os esportes como ferramenta para uma boa condição física, para ter a parte social também. Eu posso estar num rol com um grupo de amigos, ou até na família, e estar passando um jogo na televisão. Para mim, o fato de eu poder comentar com os colegas também já é uma coisa importante de eu estar inserido dentro do grupo. E a cobrança, de certa forma, da prática, Janete, que a gente tinha, aquilo, como a Fábio falou, ela não é que ela tenha desaparecido, mas não tem como. Quando nós éramos jovens, há bastante tempo, né, a gente tinha uma condição física. Hoje os alunos não têm mais essa condição física, então é injusto você cobrar coisas que eles não têm como desenvolver, como desempenhar. Então eles chegam, de certa forma, e vão aprender o básico, porque aquilo é o suficiente para eles, se eles quiserem depois utilizarem, né? Assim, nas modalidades esportivas, nos esportes individuais, que é o atletismo. Então, o IFE, assim, até o fato de um professor atuar um pouco diferente do outro, é mais um ganho que eu vejo que eles têm. Um dá uma ênfase um pouco mais teórica, o outro dá uma ênfase um pouco mais prática, e isso são tudo vivências que eles vão adquirir e vai ser ganho para a vida deles. Muito bom, gente. Vejo que vários ex-alunos de vocês, ou seja da área de esporte, seja da área de educação física, têm manifestado aqui durante essa nossa entrevista o carinho que eles têm por vocês. Então, acho que vocês estão desenvolvendo uma parte importante, né, da vida de cada um desses. Mentira. A Nicole, querida, aluna do Design de Interiores, turma do 8º semestre, saudades também das nossas aulas. Coisa campeã brasileira. Campeã brasileira. Grande, Nicole. Só assim falando. Gente, está com problema? Não, aqui esse é um momento tão importante da gente estar salientando aí
carinho, né, que as pessoas sentem pelos professores, o quanto tem sido importante essa área, né, da educação física na formação de cada um, né, isso é importante. Enquanto eu estava ouvindo vocês falar, lembrei de tantos professores, né, da educação física que já passaram por aí, desde o tempo lá que eu me lembro do Liberato, tem o Ciro, Mário Azevedo, grande professor de basquete nosso, né, e treinador, o João Manuel, a Beth, a Betinha, a Daura. Esse dia encontrei a Sofia também, né? Já estão aposentadas, a Terezinha, a Thelma, que já nos deixou. A Thelma, o Ciro também, que já nos deixou, o Mário, né? E quantos outros, mas ainda tem alguns por aí, a Beth, né? Irmã da Daura, também foi minha professora de basquete, né? Depois que o Mário não estava sendo mais. E outros, né, que a gente pode ir lembrando, cada um teve a sua história dentro do IFE, né, da Escola Técnica, e cada um com a sua habilidade trabalhou um esporte, trabalhou uma atividade física, e fez diferença, né, na vida de tantas pessoas, né? O pessoal está colocando a Nica também, né? A Nica foi minha primeira professora depois do Liberato de Atletismo, certo? Então tem muitas histórias. O Neuci no ano passado, o Pedrinho Mexeref, o Shield, né, também, depois foi para a Federal, o Flávio, né, teve o Flávio também, que depois foi. E o Neuci, o ano passado, né, junto com o Jorge, a gente até agradecer toda a área da educação física, né, que nos cedeu lá o espaço para a gente fazer um encontro de basquete do pessoal da década lá de 80, foi importantíssimo para aquele pessoal que teve aí no IFE, relembrar, passar por dentro da quadra, bonita, né? Diferente, inclusive, de quando eles jogaram aí, mas ter a sensação de que o tempo não passou e que ali é um espaço que eles podem sempre voltar e reviver momentos importantes, né? Que foi na sua juventude, né? Junto ao esporte e à sua formação. Então, agradecer mesmo a todos os professores de educação física que já colaboraram, né, no Campus Pelotas e também nos outros campos, né, do IFSU hoje, que tem a área de educação física, né, quando os cursos são integrados, né, o Jorge mesmo veio lá de Charqueadas, mas temos Sapucaia também, com a área de educação física, o próprio KVG, né, que a Daniela antes comentou, tem a Rob, tem outras pessoas aí nos outros campos. E a gente, pouco a pouco, né, vai tentar englobar pessoas de diversos campos para contarem um pouquinho das histórias das diversas áreas, né, das suas interações junto ao Instituto. E como último... Posso fazer dessas lembranças, né, tanto dos professores, mas também dos alunos. Seguidamente, assim, é tão bom a gente ver bater lá na nossa porta um ex-aluno que foi lá nos visitar, dar um oizinho, né, que tem uma saudade daquele espaço, daquele local, né, e o quanto isso marca para a vida, né. Então, de vez em quando, eles vão lá, só vim para dar um oizinho, para ver, para olhar de novo, né, e porque aquele espaço, né, quando a gente sai daquele corredor gelado, que é o Campus Pelotas, é dentro da área da educação física, é tão cheio de vida, tão cheio de calor, tão cheio de energia, e é um lugar que é tão gostoso, né? E a gente tenta, ao longo das nossas aulas, eu e os meus demais colegas e colegas, né? Tentamos, assim, passar isso, né? Essa vontade, esse querer, que eles queiram estar com a gente, porque afinal eles nos encontram 3 vezes na semana, em dias diferentes, né? Então, é bem importante que eles queiram estar lá, estar conosco. Então, quando eles retornam, depois de 1, 2, 3, sei lá eu quantos anos formados, e nos encontram, vão lá para nos dar um oi, é uma sensação muito gostosa que a gente tem. Então, a pergunta que eu queria, assim, antes de nós começar, depois fazer o encerramento, é a seguinte: o que essa instituição da qual nós estamos falando, da sua história e da qual nós estamos resgatando memórias, né, através da voz dos nossos servidores, que no caso hoje são vocês dois, o que essa instituição
fez na vida de vocês? O que ela significa para vocês? Começa pela Fábio e depois o Jorge. Bom, então, para mim, ela é muito significativa no sentido, primeiro, profissional, né? Então, ter essa oportunidade de trabalhar como professora do Instituto Federal, né? Tendo lá a minha lembrança de professora substituta do Cefet, depois vir a trabalhar como professora efetiva no Campus Pelotas, é algo de extrema importância para a minha vida profissional, né? Eu me reinvento enquanto professora a cada dia que eu estou lá, né? E fora isso, na minha vida pessoal, ela também tem um peso muito grande, porque nesse espaço eu convivo com pessoas, né? Faço amizades, fiz já amizades, sigo fazendo amizades, tanto com colegas como com alunos, e isso me constitui como pessoa, né? Me faz ser uma pessoa melhor, me faz ver a vida sobre uma outra um outro campo, né? Uma outra ótica, assim. Eu digo que eu aprendo muito com os nossos alunos lá, né? É sempre um grande aprendizado, né? Cada turma que passa por mim, cada aluno, cada aluna, eles me ensinam a ver o mundo de forma diferente, a entender a educação e a sua essência, o porquê estamos, né, e o porquê somos, faz eu valorizar cada vez mais o ensino público de qualidade, né? Me sinto muito orgulhosa de estar nessa instituição que oferece, sim, um ensino de qualidade para todos, né? Então, eu posso estar lá, né? Então, cada vez mais ainda aumentando as possibilidades do aluno estar lá dentro, com as cotas, né? E outros processos também. Então, eu sou muito feliz. Eu saio todos os dias para trabalhar, agradecida e feliz de ser uma servidora dessa instituição. Posso, já sigo falando, Janete? Tá bom, Chico. Acho que essa pergunta é bem a calhar. O quanto essa instituição foi importante na nossa vida, dá para dizer que é importante desde sempre, né? Desde que a gente saiu do interior lá de Bagé, depois teve essa parte mesmo que eu fiquei afastado os 10 anos da padaria aí que a gente teve, mas sempre acompanhando, mas foi assim, ó, foi o que fez eu optar por uma profissão, né? Teve a influência da escola técnica, do IF, foi o que me fez optar pela minha profissão, e não me arrependo, né? Faria de novo. Todas as conquistas, assim, por ser também trabalhar numa instituição que valoriza o profissional também, as conquistas materiais, que a gente não pode dizer que isso não é onde tu tem uma condição para oferecer para tua família. E eu acho que continua influenciando, inclusive, nos nossos filhos, né? Porque aquilo que a gente vem na profissão que eu escolhi em função muito do IF, hoje tem o João Vitor que está fazendo aí à distância a educação física. E falar um pouquinho mais, assim, ó, da educação física como um todo. Quando eu vim também, essa mudança, que eu vim para uma instituição militar, eu fiquei pensando, pô, agora como é que vai ser, né, trabalhar numa instituição militar, que eu nem servi na época de quartel, não fui, acabei sendo excedente. E eu queria dizer assim, ó, para os colegas, mesmo que a gente até fala um pouco mais, mas dentro da educação física, dentro da área militar, o setor, a divisão de educação física é a mesma coisa. Os colegas é a mesma brincadeira, mesmo ritmo, que a gente tem praticamente o mesmo ritmo, claro que tem as questões todas da hierarquia, da disciplina militar, mas quando se reúne só os professores de educação física, é muito semelhante. Muito semelhante, é um grupo excelente, e eu acredito que isso sim foi uma experiência boa também que eu tive, né? E aí, pelo que a gente vê nas outras escolas, também quando a gente participa dos jogos, o grupo da educação física, ele tem uma interação muito boa.
E dentro, mesmo assim que possa causar uma certa estranheza, dentro do ambiente militar também não é diferente. Tem um grupo muito show, assim, e isso é uma coisa que faz com que aqueles professores aí, aqueles alunos que estão pensando em fazer educação física, se é isso que eles querem para eles, estão no caminho certo. Eu ia falar outra coisa também, só que agora falando eu acabei esquecendo do que ia falar. Talvez eu lembre ainda depois, durante o tempo que ainda tem. Eu vi que o Brongar queria fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta então para Fábio e para o Jorge aí, né? A gente está vivendo tempos difíceis aí, desde março, né? Com essa pandemia, com isolamento social aí. Né? Eu queria saber o seguinte: o que vocês têm para dizer aí para os nossos alunos aí nesses tempos aí que estamos vivendo aí, de ter que ficar isolados, né? Com essa pandemia, né? Que nos assola aí, a gente não sabe quando é que vai voltar. Então, uma palavra de vocês para os nossos alunos aí. Queres que eu fale, Fábio? Pode falar e depois eu falo. Tá bem. Eu vou... sim, Brongar, o que tenho assistido algumas lives até, e eu assisti uma parte que acho que é bem interessante, de uma psicóloga que trabalha com atletas, e ela falou algo que é bem interessante, bem do que vem a calhar na pergunta que tu fizesse. O que a gente pode fazer, a primeira coisa assim, é não querer fazer aquilo que não é possível ser feito nesse momento, né? Mas eu não posso fazer tal coisa porque não posso me deslocar para tal lugar. Não posso fazer porque eu não tenho espaço em casa. Então, essas coisas que nos bloqueiam é que a gente tem que pensar um pouco diferente. Um exemplo assim, se está chovendo na rua, né? Eu tenho como mudar isso? Eu tenho como fazer com que não chova naquele momento? Não. Então, o que eu posso fazer já que está chovendo? Bom, eu posso me proteger, eu posso sair para a rua com guarda-chuva, né? Então, eu me adequar à situação hoje é a melhor. Eu entendi bem o recado que ela deu, aí começou a dar outros exemplos. Então, a gente está com algumas limitações, mas isso não nos impede de fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, não descuidar que é muito fácil nesse momento a alimentação nos levar assim, a uma ansiedade dentro de casa, procurar fazer uma rotina dentro do dia a dia para que não fique vazio, que isso normalmente acaba que a gente acaba se perdendo no tempo, a rotina, criar uma nova rotina, é uma realidade diferente. E por o mínimo de espaço que tenha, dá para fazer exercícios localizados. E o exercício na rua, ele não está totalmente impedido, né? Se você procurar locais que não tenham grandes aglomerações com máscara, eles são permitidos. Então, basta você querer. Se tiver vontade, faz exercício, acha um espaço livre, faz sua caminhada, sai de bicicleta com máscara, dá sua corrida. Quando voltar em casa, tem abdominais, tem polichinelo, tem exercícios. Se procurar, eu não sei se o IFE, aí se os professores estão fazendo alguma sugestão, a Fábio vai poder falar melhor, mas se não estiverem, tem vídeos, aulas perfeitos, assim, com um colchonete ou qualquer tapete que você faça em casa, você consegue fazer. Então, mas muito assim, ó, o que eu posso fazer? Não começar, eu não posso fazer tal coisa. Se você começar pensando no que é possível, vai conseguir fazer muita coisa. Eu tenho feito. Contigo, Fábio. Eu acho que um ponto bem importante que o Jorge tocou é a rotina, né? Tentar manter a rotina. Isso é ter uma rotina, né? Tu fazer uma rotina, tu criar uma rotina nesse tempo de pandemia. Então, o que eu posso dizer assim? Fique em casa. Se possível, fique em casa, né? Que a gente evite sair, indo um pouco contra o que o Jorge falou, assim, mesmo tendo essa recomendação, se não tiver aglomeração. Agora, se todo mundo inventa de sair, a gente vai juntar um monte de gente na rua, né? Então, se possível, fique em casa, né? E estando em casa, que a gente cuide da nossa mente, vai ler, vai escutar uma boa música, né? Vai conversar com pessoas que te trazem essa tranquilidade para tua mente, vai fazer uma meditação,
vai cuidar do corpo, como disse o Jorge, tem diversas aí, né, vídeos, enfim, formas de fazer uma atividade física em casa. Eu tenho me mantido ativa durante todo esse tempo da quarentena, eu que corria na rua, os meus alunos sabem disso, não estou correndo, eu estou pulando corda dentro de casa, eu estou fazendo minha academia de forma online, né, então eu estou em casa, né, estou totalmente em casa. Então, cuide do seu corpo da forma que der, né? De que forma for possível, faz um alongamento, né? Existem algumas possibilidades que a gente possa fazer, mesmo em espaços pequenos, e tem vários alunos que conhecem a minha casa, sabe que a minha casa é pequenininha, então dá sim para fazer. Cuida do outro, né? E esse outro eu estou falando da tua família, da tua casa, dos teus animaizinhos, né? Os teus bichinhos, gatinho, pet, que for, né? Cachorrinho, passarinho, cuida das tuas plantas, né? Então, se possível, a gente fazer esses cuidados, né? E que a gente não esqueça de aquela pessoa que está longe, ou aquela pessoa que está sensibilizada, né, emocionalmente com a situação, que a gente cuide dessa pessoa, né? Mande uma mensagem de carinho, faça uma ligação, uma videochamada, que a gente dê atenção também para essas pessoas que a gente ama, né? E que agora, nesse momento, a gente não pode estar junto fisicamente, mas existem outras formas da gente estar com essa pessoa ao nosso lado. Então, bons conselhos, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas aqui a gente está dando de grátis. Lembrando aqui dois comentários que foram feitos, né, durante as falas. Lembrando também do professor Gaia, né, que foi professor também do campus, né, que a gente não comentou na hora. E a Suzana Tucci, né, hoje vó de 4 crianças, inclusive os gêmeozinhos, que estão coisa mais linda, que a gente vê as fotos no Face, também disse que tem a camiseta ainda dos intervalos, né, que o pessoal curte muito essa questão das camisetas. E agora, então, já estamos no nosso tempo, só vamos, então, fazer as nossas despedidas, né, na sequência, aí a Fábio, o Jorge, o Chico e eu, para a gente deixar registrado, então, esse nosso momento, né, aqui hoje, tá bom? Fábio, começa? Primeiramente, muito obrigada pelo convite da Janete, do Brongar, para a gente estar aqui, é muito legal, foi muito gostoso. Essa 1h30 passou correndo, né? Sempre muito bom estar na presença e na companhia do meu grande amigo Jorge, que eu sinto muita saudade, né? Tá sempre no meu coração. Então, muito obrigada, um beijo enorme para todos os meus queridos alunos e alunas que tiveram aí, ex-atletas presentes, aos nossos colegas, né? De campus, colegas aposentados, outros que já estão em outros campos, que compartilharam esse tempo com a gente. Muito obrigado, foi muito gostoso estar com vocês. Jorge. Acho que o microfone está fechado, Jorge. E desculpa, realmente, tinha que... Então, agradecer também por ter participado, pedir desculpa por alguma coisa que a gente não tenha feito corretamente, porque é uma coisa nova. Na verdade, assim, é a primeira live que eu participo dessa forma, né? E dizer com os alunos que eu sinto muita saudade. Todos foram importantes. Eu citei alguns nomes, mas isso nunca que a gente esqueceu os outros. A Fábio é uma colega do coração, ela sabe disso também. Bongara conheço desde há muito tempo também do Sinazete, e a Janete nem se fala, né? Nós conhecemos intrauterina, né? E foi um grande prazer participar aqui e espero que tenha matado um pouco a saudade dos alunos que têm nos visto aqui, dos colegas. Abração em todos e obrigado. Bom dia, boa noite. Bem, pessoal, primeiro agradecer o Jorge e a Fábio aí, né, por compartilhar conosco aí as suas vidas, né, e a sua trajetória dentro do Instituto aí, né,
nesse projeto aí, resgatando memórias, aí foi um prazer ter ficado com você durante essa hora e meia aí, né? Então, um abraço a todos e a todas aí que estão nos assistindo, em especial a Janete, o Jorge e a Fábio. Então, encerrando o nosso momento de hoje, né, nessa live, agradecer aí o companheiro Brongar, né, por essa parceria, né, nesse resgate de memórias, né, ele é uma pessoa assim que falou que mudou a parte das luzes lá, da energia lá da educação física, porque ele antes de ser professor foi servidor técnico administrativo também, né, então tem uma história longa, ajuda a gente a lembrar de algumas coisas, conforme vai conversando com um setor e outro, de coisas que já aconteceram dessa instituição, que foram importantes e que fizeram importância na vida de tantas pessoas. Agradecer a Fábio, né, pela disponibilidade, né, pela participação, pelas belas histórias e palavras que foram socializadas aqui. E ao Jorge também, né, lá de São José, Santa Catarina, nos prestigiando também, nos dando a sua contribuição do que está vivendo e do que essa instituição foi e é lembrança importante na vida dele e da família dele. E anunciar também a nossa live da semana que vem. Semana que vem nós vamos ter o Henrique Maia, né, que é um servidor da reitoria, hoje trabalha na auditoria, mas é ex-aluno do Campus Pelotas, do curso de eletromecânica, e tem bastante história para contar da vida dele de aluno, de servidor, né, porque ele ajudou a implantar também um campus novo, que é o campus de Camaquã, e hoje trabalha, né, como auditor lá na reitoria. E o primeiro servidor também, né, um dos primeiros servidores que teve em Camaquã, que é o Gabriel Xavier. Então, eles dois vão estar conosco, né, na semana que vem, conversando um pouco da trajetória deles e das memórias que eles têm, então, dessa instituição. Agradecer a todos aqueles que nos assistiram, que fizeram os comentários e que ainda vão vir a fazer, né, e assistir esse momento importante do resgate da memória do IFSUM. Uma boa noite para todos, então.